Olá, eu sou o evangelista Gilson Gonçalves da Silva, sou membro da Catedral da Assembleia de Deus em Parque São Bento, Belford Roxo, Rio de Janeiro, Brasil. Nosso presidente, pastor Daniel Soares, o 7º rei de Judá. Melhor dizendo, rainha usurpadora Atalha. É nessa hora que vocês se inscrevem no canal, deixam o like e assinam as notificações. Mas se você tiver um tempo, comente o que você achou. Agora vamos para o vídeo. Atalha, a 7ª rainha de Judá, a usurpadora de trono. Mergulharemos na história de uma das figuras mais intrigantes e sombrias da monarquia de Judá. Atalha, a 7ª rainha de Judá e a única mulher que reinou sobre o Reino do Sul. Sua história, marcada por intriga, ambição e um destino trágico, oferece valiosas lições espirituais sobre o que acontece quando o poder é buscado sem reverência a Deus. Atalha é uma figura complexa que revela o perigo de buscar autoridade sem considerar as consequências de afastar-se dos caminhos do Senhor. Atalha foi filha de Acabe e Jezabel, uma linhagem que, por si só, já estava marcada pela idolatria e desobediência a Deus. Quando seu filho, o rei Acasias de Judá, foi assassinado, Atalha não hesitou em tomar o trono para si, matando todos os descendentes reais que poderiam desafiá-la. A ambição de Atalha a levou a uma série de decisões cruéis e impiedosas, inclusive matando os próprios netos, para garantir que sua dinastia se perpetuasse. Seu reinado foi marcado por um desprezo absoluto pela linhagem de Davi, e ela procurou alicerçar seu poder na aliança com os idólatras de Israel, uma decisão que a afastou ainda mais dos mandamentos de Deus. O reinado de Atalha trouxe consigo um período de grande degradação espiritual para Judá. Sua influência corrupta fez com que o povo se afastasse ainda mais da adoração ao Deus de Israel, e os templos de Baal e outros deuses pagãos se espalharam pelo reino. Atalha promoveu a idolatria de forma aberta, permitindo que esses cultos impuros prosperassem, o que gerou grande angústia espiritual para o povo de Judá. Esse ambiente de decadência espiritual só foi interrompido quando Jeozabiate, filha de Atalha, salvou o herdeiro legítimo do trono, Joás, levando-o secretamente ao templo de Jerusalém, onde ele foi protegido até que estivesse pronto para tomar o trono e restaurar a adoração ao Deus de Israel. Como já vimos no vídeo anterior, que esconderam Joás por 6 anos. Atalha era filha de Acabe, o rei de Israel, e Jezabel, sua esposa, famosa por sua feroz oposição ao culto ao Deus de Israel. Esse ambiente familiar, profundamente marcado pela idolatria, deu a Atalha uma formação onde a adoração a Baal e outros deuses estrangeiros era central. Acabe e Jezabel introduziram práticas idólatras que corromperam a nação de Israel, afastando o povo dos caminhos de Deus. Atalha, portanto, cresceu em um contexto de transgressão espiritual, onde o foco estava em alianças políticas com nações pagãs e a implementação de cultos pagãos. Quando Atalha se casou com Jeurão, rei de Judá, ela trouxe consigo a influência corruptora dos valores idólatras que havia aprendido com seus pais. Jeurão, influenciado por sua esposa, se afastou de Deus e levou Judá a seguir os maus exemplos do reino de Israel. Atalha, em seu novo papel de rainha usurpadora, continuou a propagar a idolatria no reino de Judá, algo que enfraqueceu a fé e a prática da adoração ao verdadeiro Deus. A união entre Atalha e Jeurão é um reflexo das alianças políticas que frequentemente comprometem a espiritualidade, fazendo com que os líderes de Judá caíssem em práticas contrárias à lei de Deus, já observadas no Reino do Norte. O impacto dessa união foi devastador para Judá. Atalha trouxe consigo um vigoroso impulso para a idolatria, promovendo cultos pagãos, principalmente o culto a Baal, que se espalhou por todo o reino. Como resultado, Judá passou a viver sob a sombra das práticas espirituais corrompidas, afastando-se cada vez mais do Deus de Israel. O reinado de Jeurão e sua esposa Atalha representaram uma verdadeira apostasia, pois suas escolhas políticas e espirituais resultaram em um afastamento significativo dos caminhos de Deus, uma situação que foi gravemente confrontada pelos profetas de Deus, como Eliseu e outros. Este contexto histórico é um exemplo claro de como a liderança pode afetar profundamente o destino espiritual de uma nação, com consequências de longo alcance para o povo de Deus. Após a morte de seu filho Acasias, que reinou brevemente sobre Judá, Atalha viu uma oportunidade única de tomar o poder para si mesma. Aproveitando-se da vulnerabilidade política e do vácuo de liderança após a morte de Acasias, Atalha não hesitou em agir com extrema crueldade para assegurar sua ascensão ao trono. Ela orquestrou um massacre brutal, eliminando todos os filhos da dinastia real, de forma calculada e sem remorso, em um esforço para garantir que nenhum herdeiro legítimo pudesse desafiar sua autoridade. Essa ação reflete a natureza implacável de Atalha, que estava disposta a cometer atrocidades em nome do poder,
mesmo que isso significasse sacrificar sua própria família. Atalha, que já havia sido criada em um ambiente de idolatria e corrupção espiritual, trouxe esses mesmos valores para seu reinado. Sua ascensão ao poder foi marcada pela ambição desmedida e pela disposição de fazer qualquer coisa para se manter no trono, incluindo a manipulação de seu próprio sangue. Em sua mente, o assassinato de seus netos foi uma medida necessária para assegurar sua estabilidade política. Essa sede de poder sem limites resultou em um reinado caracterizado pela tirania e pela violação das leis divinas. Assim como seus pais, Acabe e Jezabel, Atalha demonstrou total desrespeito pelo direito de Deus sobre as dinastias e pelo valor da vida humana. Entre as vítimas do massacre de Atalha, havia um neto ainda bebê, Joás, filho de Acasias, que foi poupado milagrosamente do massacre. Joás foi escondido por sua tia Jeuzeba, esposa do sacerdote Joiada, em um ato corajoso de proteção e fé. Enquanto Atalha acreditava que havia erradicado toda a linhagem real, Joás foi mantido em segredo, escondido no templo de Jerusalém, protegido até o momento certo para a restauração da linha davídica. A sobrevivência de Joás se tornaria uma peça fundamental no plano divino para restaurar a monarquia de Judá, pois, quando ele crescesse, seria coroado rei e traria consigo a possibilidade de reverter a apostasia que Atalha havia imposto ao reino. A intervenção de Deus, através de Joás, demonstra como ele preserva sua soberania, mesmo nas situações mais desesperadoras e sombrias. O reinado de Atalha foi um período de grande corrupção espiritual e moral para o reino de Judá. A Bíblia, de forma enfática, registra que Atalha fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo Reis capítulo 11, verso 18, um julgamento claro sobre a natureza de suas ações e escolhas. Seu governo foi marcado por uma total rejeição dos princípios divinos, e, ao contrário de buscar a orientação de Deus, Atalha impôs uma série de práticas idólatras ao povo de Judá. Com sua influência, ela continuou a propagação da adoração a Baal, uma das práticas mais abomináveis aos olhos de Deus, trazendo ainda mais destruição espiritual à nação. Sua liderança não foi de edificação, mas de deterioração espiritual, afastando completamente Judá dos caminhos do Senhor. Durante seu reinado, Atalha intensificou a introdução de cultos pagãos, seguindo o exemplo de sua mãe, Jezabel. Ela não apenas manteve, mas provavelmente até promoveu a adoração de Baal, um deus falso que se tornou um símbolo da apostasia de Israel e Judá. O pecado da idolatria não foi um mal isolado, ele corrompeu profundamente a vida religiosa de Judá, afastando o povo do Deus verdadeiro e criando uma geração que adorava deuses estranhos. Atalha, como governante, priorizou alianças políticas e culturais com nações idólatras, minando a santidade do Templo de Jerusalém e levando o povo a praticar cultos impuros. Sua liderança revelou a terrível consequência de afastar-se de Deus e o impacto que um líder pode ter sobre a nação em termos espirituais. A busca insaciável pelo poder levou Atalha a sacrificar a santidade do reino e da adoração verdadeira a Deus. Ela tomou decisões que foram contrárias à vontade divina, levando a nação ainda mais longe da verdade de Deus. Sua liderança foi egoísta e autossuficiente, centrada em seu próprio desejo de governar sem qualquer consideração pelo povo de Judá ou pela aliança que Deus havia feito com a linhagem de Davi. Atalha acreditava que o poder absoluto era mais importante do que a fidelidade a Deus, o que resultou em um período de grande opressão espiritual e moral. Seu reinado nos ensina que, quando a liderança é desconectada de Deus, ela pode levar a nações inteiras à decadência espiritual, como aconteceu com Judá durante esses anos de escuridão. O massacre da família real e a usurpação do trono por Atalha tiveram consequências diretas no cumprimento da aliança de Deus com a casa de Davi. Enquanto Atalha se firmava no poder com suas práticas idólatras, o sacerdote Joiada, que reconhecia a legitimidade da linhagem davídica. Então ele começou a arquitetar um plano para restaurar o trono ao descendente legítimo, Joás. Escondido por 6 anos, Joás foi protegido por sua tia Jeuzeba e pelo sacerdote Joiada, até que chegou o momento de sua revelação ao povo, sinalizando o fim do reinado de Atalha. Atalha, completamente desconectada de Deus, não percebeu os sinais de que seu governo estava chegando ao fim, ignorando o fato de que a promessa de Deus sobre a linhagem de Davi jamais falharia. O plano do sacerdote Joiada culminou na restauração do reino de Judá à sua verdadeira herança. Quando Joás foi apresentado ao povo e proclamado rei, Atalha reagiu com fúria, mas sua tentativa de manter o poder foi em vão. O reinado de Atalha, fundado na idolatria e na violência, foi rapidamente derrubado, e sua morte representou o cumprimento da vontade divina de que a linhagem de Davi deveria prevalecer.
Ao mesmo tempo, a ação de Joiada reafirmou a fidelidade de Deus à sua promessa, restaurando a aliança com Judá e devolvendo a liderança legítima ao trono. Esse evento reforça a ideia de que, por mais que os governantes tentem contrariar os planos divinos, Deus sempre garantirá a continuidade de suas promessas. O confronto final entre a verdadeira liderança, representada por Joiada e Joás, e Atalha tornou-se inevitável. Quando Joás foi proclamado rei, a verdadeira linhagem de Davi finalmente emergiu após 7 anos de ocultação. Atalha, já dominada pela sua própria corrupção e rejeição dos princípios divinos, não aceitou a restauração legítima do trono. Em um acesso de fúria, ela ordenou a execução de todos que se opusessem ao seu reinado, demonstrando o quanto estava disposta a manter seu domínio a qualquer custo. Porém, o fim de Atalha foi selado pela mão da justiça divina. A tentativa de Atalha de resistir à restauração da linhagem de Davi foi fútil. Ela foi capturada e morta pelos soldados de Joiada, e sua morte simbolizou o fim de um reinado fundado na idolatria e no afastamento de Deus. Sua queda revelou a fragilidade daqueles que buscam o poder por meios corruptos e egoístas, sem levar em consideração os princípios divinos. A destruição de Atalha é um lembrete de que, por mais que a rebelião contra os caminhos de Deus pareça ter sucesso temporariamente, no fim, a justiça divina prevalece. A história de Atalha nos ensina, principalmente, sobre as consequências devastadoras da rejeição de Deus e da idolatria. Ela é um exemplo claro de como o poder pode corromper quando não é colocado sob a autoridade divina, levando às decisões e ações destrutivas. A busca desenfreada de Atalha pelo poder e o controle absoluto resultaram na morte de sua própria linhagem e na ruína de seu reinado, mostrando que, quando a liderança se afasta dos princípios divinos, a queda é inevitável. Além disso, a vida de Atalha destaca a importância de líderes justos, como o sacerdote Joiada, que permanecem fiéis aos princípios de Deus, mesmo diante de grandes adversidades. Joiada representou a verdadeira liderança espiritual, que se alinha com a soberania de Deus e busca restaurar a ordem divina. Sua coragem e fidelidade se destacam como um exemplo de resistência à opressão e perseguição, mostrando que, independentemente das circunstâncias, a justiça de Deus prevalecerá. A morte trágica de Atalha serve como um lembrete poderoso de que Deus sempre restaura o que é seu, e que sua soberania é inabalável, mesmo diante dos maiores desafios. Atalha, a rainha que usurpou o trono de Judá e cujo reinado foi marcado por morte, idolatria e corrupção espiritual, serve como uma advertência para todos os governantes e líderes, tanto de Judá quanto de Israel. Seu reinado foi um exemplo claro das consequências de rejeitar Deus e violar os princípios divinos que sustentam uma liderança justa e verdadeira. A busca egoísta pelo poder, sem a reverência e a obediência a Deus, levou à destruição não só de sua própria linhagem, mas também da ordem e da paz do reino. A queda de Atalha nos lembra da importância de manter Deus no centro das nossas decisões, pessoais e coletivas. Que possamos aprender com seus erros e buscar sempre a sabedoria e orientação divina, tanto em nossos papéis de liderança, quanto em nossas vidas diárias. O exemplo de Atalha nos ensina que a verdadeira liderança se alicerça na fidelidade a Deus e na busca constante pela sua justiça e verdade. Que sua história seja um guia para evitarmos os mesmos caminhos que a levaram à destruição, em vez disso, busquemos a sabedoria que vem do alto. A história de Atalha, a rainha que governou Judá com mãos de ferro, é um poderoso lembrete de como o poder, quando buscado sem a direção de Deus, pode levar à corrupção e à destruição. Seu reinado, marcado pela idolatria e assassinatos, deixou uma marca indelével na história de Judá, ensinando-nos sobre os perigos de nos afastarmos dos princípios divinos. No entanto, a queda de Atalha também nos mostra a soberania de Deus, que restaura o que é seu e traz a justiça, mesmo quando tudo parece perdido. Que possamos aprender com sua vida e sua tragédia. Se quisermos liderar de forma justa e fiel, devemos sempre colocar Deus no centro de nossas escolhas e ações. Que a busca por poder não nos faça esquecermos da verdadeira autoridade que vem de Deus. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece porque ela pode aprender como você aprendeu. E acompanhe mais histórias que nos ensinam a viver segundo os princípios divinos. Junte-se a nós nesta jornada de fé e sabedoria. Até o nosso próximo encontro. Deus no controle.